E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui de volta com o nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos e relacionamentos como um todo. Nesse ano maravilhoso que já começou com tudo, um ano promissor, o ano de 2026, desde já desejando que seja de fato, na prática, um ano maravilhoso para todos nós. Hoje, o nosso episódio aqui do nosso Pode Beijar com a Storymaker Mari Brito, formada em moda, já como Storymaker também nessa área há 8 anos, especificamente com casamentos há 4 anos. É uma profissão relativamente nova nesse universo de casamentos que tem se consolidado cada vez mais. Tudo bem, Mari? Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Receber, Mari. É um prazer receber alguém que tem experiência o suficiente para discutir com a gente e nos ensinar alguns detalhes sobre a profissão que ela exerce. Obrigada, Mari. Eu que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, que eu admiro tanto. Estou bem feliz. Obrigada. Que bom. Vai ser um papo bem legal, tenho certeza. Vai. Nós temos os agradecimentos a fazer. Vamos lá. Né? Vamos lá. Então a gente agradece sempre aqui no nosso Pode Beijar a técnica, iluminação e sonorização que sempre entrega serviço de altíssima qualidade, seja em eventos sociais e corporativos aqui em Floripa, no estado e no Brasil inteiro. Então, Gaúcho, Helena, sempre o nosso muito obrigado. Um beijo enorme para os dois, é um trabalho Muito obrigada. de referência e de excelência também. A gente lembra que os nossos episódios eles são gravados aqui no norte da ilha, em Florianópolis, no sul do mundo e de preferência reverberando pelos 4 cantos do planeta, nos nossos estúdios aqui no Passeio Sapiens. Nosso abraço e agradecimento especial ao Fernando e a toda a turma aqui que nos recebe tão bem nesse nosso estúdio aqui maravilhoso. Agradabilíssimo. Mas que bom, né? Retomarmos, então. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá com saudade? Saudade, muitas. Se tem alguém que gosta de conversar, somos nós. Será? E a gente tem uma certa dificuldade de se manter longe dos microfones, né? Da conversa, a gente tem até, Mário, uma certa dificuldade de encerrar nossos episódios. Porque por nós ficaríamos aqui horas. Conversando por um bom tempo. Mari, que legal te receber assim nesse nosso primeiro episódio de 2026. Que bacana. E para falarmos, como a Paty também reforçava há pouco, sobre uma profissão nesse mercado de casamentos, aliás, como um todo, em todos os segmentos, algo muito mais novo, né, num comparativo com outras profissões, e que se consolida cada vez mais e que tem uma importância enorme, né, divulgação, redes sociais, enfim, sim, e que exige muito, né, dos profissionais que ali atuam. A gente gostaria de saber de ti, logo para a gente começar, então, como é que foi esse teu início, uma profissional da área da moda que, de repente, começa nessa área de Storymaker e já é tão bem sucedida, né, digamos assim, nesse segmento? Obrigada. É muito interessante como a vida vai levando a gente para os caminhos que a gente tem que percorrer, né? Eu acredito muito nisso, assim. Então, eu estudei moda, design de moda, né? Porque eu sempre gostei muito e não queria também ser estilista, queria estar no meio da moda. E da moda, eu fiz pós-graduação em marketing e várias outras especializações em marketing. E eu fui levada já no marketing dentro da moda. Da moda, eu fui para arquitetura, eu comecei com uma loja de decoração. Depois entrei no mundo da arquitetura, lojas de fornecedores de arquitetura. E aí, nesse meio, eu conheci o mundo mágico das noivas, que eu falo, né? E eu fui convidada. Sempre cai nesse mundo. Mas o convite ele veio por eu saber moda para noiva, né? Porque tá linkado ali o vestido da noiva, a estilista, o olhar. Então, ele veio da moda mesmo, para a noiva e não para o evento, né? E aí o Storymaker para o evento, ele acabou sendo uma conexão com a noiva ali. É bem interessante. Trabalho foi para uma noiva. Foi para noiva. Em específico. Quando estávamos começando com essa ideia de ter profissionais que a gente não sabia nem o nome que se dava a eles, né? E nem tinha essa nomenclatura. Apareceu. Fim da pandemia ainda, né? Fim da pandemia. 2022 começava. Foi 2022, foi assim que acabou a pandemia. Porque na pandemia eu trabalhei para moda, porque a moda funciona bem online ali, né? Sim. De e-commerce, venda. Então, na pandemia eu trabalhei online, mas essa presencial em eventos foi quando a pandemia encerrou em 2022. E é uma função que nós todos estamos ainda aprendendo a lidar com ela, né? São 4 anos em que a Mari está no mercado, mas alguns estão há muito menos tempo, porque isso é uma novidade. Aqui, Mari, nós já discutimos esse assunto entre vários outros profissionais da parte boa
que é ter um story maker trabalhando, porque hoje a gente lida com as redes sociais onde a visibilidade é tudo. Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não trabalha. E também das dificuldades, porque tudo que é novo apresenta dificuldades. Até a gente aprender a ajustar o que já existia com aquilo que está iniciando, a gente vai passando por ajustes. Hoje, esses ajustes já estão praticamente resolvidos, não é, fotógrafo, Laura? Eu sabia que uma hora eu ia ser acionado. Até porque é um assunto que percorre, né, os caminhos do videomaker, do fotógrafo. Na verdade, são 3 profissionais, né, fotógrafo, videomaker e storymaker, que trabalham juntos no mesmo espaço, né, dividindo o mesmo espaço para fazer ter um resultado diferente, a entrega diferente, né, dos 3. Sim. Exatamente. O que é mais próximo é o videomaker, porém, o storymaker ele tem a obrigação, acho que até por contrato, né, de entregar um material pronto ou no dia do próprio casamento, ou no dia posterior ao casamento. Isso, né? Aquela coisa do imediatismo. Do imediatismo, A ideia, acho que surgiu disso, né? Dessa necessidade de estar online, de não perder o timing. Então, eu, desde o início, eu posto em tempo real, capto em tempo real, edito em tempo real, posto, envio para a noiva durante a noite, depois que eu chego em casa, até o dia seguinte. Tudo em drive. Tu tens acesso como profissional ao Instagram, ou à rede social da noiva durante o evento, ela te dá o acesso e tu consegue já produzir material e postar durante o evento. Exatamente, até para ela não ficar com o celular dela, né? Ela me dá um acesso, eu acesso do meu, edito do meu, pelos programas que já tem ali. E aí já posto ali tudo em tempo real, alinhado antes com ela, né? O posicionamento, o que ela quer captar, o que ela quer que eu mostre. Sim. Tem noiva que quer que poste tudo, tem noiva que quer que poste menos. Então tudo isso também é feito antes. Eu vou te dizer que, assim, por um lado, uma das coisas boas desse surgimento é que antes dos storymakers nos casamentos, a gente tinha muita dificuldade em lidar com as noivas que queriam ter o celular em mãos para postar, para ver. Gente, ela estava casando e ela queria ter um celular. Muitas noivas faziam bolso no vestido para levar o celular. Sério? Sim. Muitas, porque tinha já essa intenção de tornar público o que estava acontecendo em tempo real, mas não tinha quem fizesse. O estouro das redes sociais vem anos antes, né? Exato, Eu me lembro de ter visto, não muitos, mas alguns casamentos em que no meio da festa a noiva estava com o celular na mão. Sim, sabe, postando. Quantos e quantos casamentos eu trabalhei com o celular dela comigo? Porque elas queriam ter acesso ao celular o tempo todo e não era só para ver o que acontecia, mas era também para tirar alguma foto e publicar alguma coisa. Já para postar ali. E eu, particularmente, tenho que confessar para vocês que aquilo me incomodava muito, porque elas deixavam de viver o que estava acontecendo para dividir o que elas nem sabiam direito. Deixava de viver o real pelo virtual. Eu sempre dizia assim, todo mundo que tu gosta, que tu ama, que é importante para ti, está aqui. Não está aqui, exato. Está, via de regra está. Casamento a gente convida as pessoas que a gente ama. Tudo bem que uma parte delas também está com o celular. Ou seja, convidados. Nem a noiva, nem os convidados estão aproveitando 100% Mas o evento. O surgimento dos storymakers, no início, me corrige, Mari, se eu estiver errado, eles vieram para trabalhar pro local e pros fornecedores. Isso. Depois as noivas entenderam que elas também podiam ter o seu storymaker, a sua storymaker. Sim. E aí elas relaxaram. E acho que a ideia é essa, né? Eu sempre falo, a ideia é que a noiva viva o presente. Ela esteja presente naquele momento e deixar essa parte da postagem, de me mandar um direct para o social media, para o storymaker, né? Então, acho que essa é a função principal. Eu fico com o celular da noiva na bolsa às vezes. Como eu vou estar atrás dela o tempo todo, ela fala, então fica com o meu celular na tua bolsa. Claro, mais prático. Mais prático do que... Mudou muito. Elas passaram a relaxar e isso mudou muito. Que bom. E isso tudo isso que a gente está discutindo está diretamente ligado a uma questão que a Mari já pontuou aqui, que é essa necessidade de sermos instantâneos, ágeis, de trabalharmos as nossas redes sociais em tempo real. Esse é o grande ponto, né? As pessoas não querem deixar para amanhã um post, elas querem que tenha uma cobertura ali na hora tal. Se eu não posso fazer e se eu preciso, né, tá ali vivendo aquilo, né, que está acontecendo naquele momento, então contrata um profissional que faça isso. Exato. E isso é real, porque se for analisar todos esses anos, os conteúdos que são postados no dia
eles alcançam mais. Aí tu fala, ai, não, mas o casamento meia-noite Sim. é o que vai ter maior alcance. Porque as pessoas veem nos stories e falam, ai, o que será que vai pintar no feed? É essa necessidade do tempo real, essa urgência, né? Ela existe. E o alcance, ele é maior. É que, na sem dúvida. verdade, tudo é um mecanismo, né? É. Então, tu entendendo como funciona o mecanismo, tu vai esquentando a audiência, as pessoas que estão interessadas naquele evento, tu vai esquentando com alguns artifícios, alguns conteúdos, e vai chegar num determinado horário que tu vai disparar esses... Ou seja, numa forma, desculpa te interromper, palavras mais simples, vai atiçando, né? Vai. Vai Atiçando, exatamente. A pessoa vai falando, nossa, que lindo, ai, que decoração linda, ai, meu Deus, o que será que vai acontecer agora? E vai criando essa expectativa. É porque o profissional, né, o fotógrafo e o videomaker é uma outra entrega, né? Tem um Outra time entrega. completamente Exato, diferente. A exato. proposta, A proposta é diferente, Não é exatamente. voltada exatamente para as redes sociais. Vamos lá, tem um Sunday, ok, que às vezes, né? Entregue na festa. Ok, mas fora isso, não, trabalhar depois um vídeo com calma, tal, mais produzido. No teu caso, a mesma coisa, né, Laura? Exatamente. E ali, eu acho que aí é um ponto de equilíbrio no caso do teu trabalho, que é uma entrega, ok, com excelência, mas dentro de um bom senso, com agilidade também. Então Sim. também não adianta você ficar ali 2 horas trabalhando em cima do negócio sem estar postando, alguém vai te comprar. Peraí, eu preciso que tu dê vazão, né, minha rede. Esse é um dos pontos exatamente. que se discute muito, tanto por profissionais da fotografia quanto profissionais de vídeo, que se incomodam pelo fato dos storymakers estarem presentes na maior parte, seja da cerimônia, seja das festas em momentos que são mais importantes, digamos assim, eles atuando, os storymakers atuando como se fossem os videomakers ou os fotógrafos, pegando todo o conteúdo do início até o final, mesmo não precisando. Como que é não precisando? Que seria isso, né? Seria a gente ter um grupo de profissionais no campo visual, nosso e do videomaker, com esse pessoal trabalhando em cima de situações em que não são os assuntos que vão resumir, digamos assim, o evento e que possa ser importante para postagem, seja em stories, ou seja em reels ou feed. Então, esse é o ponto que pega. Por que os storymakers precisam estar em todos os momentos, né, que são importantes e aparecem em todas as fotos? Porque as pessoas estão ali. Às vezes tem ângulos que tu não consegue tirar do quadro essas pessoas e acaba aparecendo. Esse é um ponto que é crucial, sabe? É o ponto onde a coisa pega fogo, assim. Né? A gente entende que profissionais no mercado, numa tarefa nova que seria dos storymakers, tem que ter uma maturação, mas essa velocidade que vai maturar depende muito de cada profissional que vai atuar. Do bom senso. Né? Claro. Do bom Nós senso, conversávamos antes de começar, né, nosso episódio. Tu falavas também sobre isso, né? Eu acho que hoje é o mais importante, assim, é essa troca entre quem contratou o storymaker e o bom senso do storymaker, né? Porque eu mesma penso assim, se eu fosse a noiva, eu não ia gostar que tivesse um desconhecido, porque o storymaker é desconhecido para a noiva. O storymaker da decoradora, do bar de drinks, a noiva não conhece. Então vai ter uma pessoa na foto dela, às vezes atrás tá um celebrante ali, os noivos, e uma pessoa bem ali, de preto, com o celular. Sim. Imagina essa foto dessa noiva. Eu me coloco no lugar da noiva até pensando, gente, né, poluiu ali, fora todos os outros que aparecem. Então, eu acho que o storymaker da noiva, ele já não tem que estar na cerimônia, né? A cerimônia, ela é o coração do casamento ali, né? Sim. Então, o da noiva, ele já tem que estar no ângulo de bastidores, para mostrar, olha os bastidores, olha a emoção da minha avó, da minha mãe, né? Agora, o dos outros, ao meu ver, nem tem que captar a cerimônia. Né? O storymaker do bar, ele tem que captar os drinks. Sim. A cerimônia, ele pode pegar depois com o fotógrafo, com o filmmaker, com a social media da noiva. Ao meu ver, é bem polêmico, né? Eu sempre falo isso. Mas eu acho que é o caminho. Claro, ou com a devida autorização. Mas, é bom lembrar que ao meu ver, quem manda mesmo é quem está contratando. Sim. Então são os noivos. noivos. Se eu como celebrante gostaria tal, enfim, de levar alguém que acompanha meu trabalho, tá, só com a devida autorização. Tá autorizado, ok. Ainda assim, com todas as recomendações para que tenha um limite. Só que aí a gente entra num ponto que é crucial. Nós estamos diante de uma função nova
nós estamos diante de profissionais que provavelmente estão iniciando, né? Poucos têm a experiência da Mari, que foi pioneira, né? Daquilo que a gente conhece, foi pioneira. E também teve que aprender. Né? Sim, eu aprendi. Aonde que está o problema, no meu ponto de vista? Quem é que instrui esses profissionais? Porque a gente tem hoje em um casamento o storymaker da noiva, do decorador, do bar, da música na cerimônia, do celebrante, do fotógrafo, do videomaker, da moça que fez bolo, da outra que fez doce, da recreação. Nós temos uma infinidade de storymakers trabalhando, cada um para o seu contratante. Esse contratante tem a obrigação de, primeiro, pedir permissão, como diz o Rafa, porque a gente não pode simplesmente trazer pessoas para o casamento, né? Porque é o casamento de alguém. E ele tem a obrigação de instruir o seu contratado. Então, não é raro ainda, eu acredito que está num processo de desenvolvimento que as pessoas vão aprender, mas não é raro ainda. A gente tem imagens lindas, poluídas, entre aspas, por um estranho, como a Mari disse, que ninguém sabe quem é. Porque foi contratado por alguém, foi ali, fez tudo que achou que devia, sem se dar conta que é um casamento. Então, essa pessoa foi jogada ali, ninguém a instruiu, na maioria das vezes. Ela não tem experiência e ela transita para fazer o que ela foi contratada sem nem entender que ela está no lugar errado, na hora errada, no momento errado, fazendo a captação errada. Então, muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente está num ponto em que as pessoas têm que, antes de contratar um storymaker, de levá-lo para um casamento, conversar com ele, explicar, e antes de colocar alguém para fazer esse trabalho no casamento de alguém, tem que se certificar de que essa pessoa esteja preparada. Aí alguns dizem, mas a função é nova, ele tem que fazer para aprender. Óbvio, todos nós começamos e aprendemos com o tempo. Mas o ônus não pode ser para os noivos. De informação essa pessoa tem que receber, porque ele também não é responsável por tudo se ele simplesmente é jogado por alguém que diz, eu quero todas as imagens que tu puder do meu trabalho. Exato. Mas é isso que a maioria solicita. Quanto mais material tu fizer, melhor, porque daí a gente escolhe o que ficou melhor e aproveita. Sim. Eu acho que é o contrário. E tem uma coisa que em casamento é o básico do básico do básico, né? Que todos nós profissionais de casamentos temos que entender. É o casamento daquele casal. Os centros são eles. O que importa são eles. Se eu não conseguir fazer uma imagem para mim, tudo bem, desde que o fotógrafo contratado faça essa imagem para a noiva. Eu não sou ninguém nesse casamento. Eu estou lá cumprindo uma função. Sim. Essa noção, ela é a mais importante. E pouca gente pensa nela, né? Nós estamos ali para trabalhar. Se eu levar um storymaker para mim, eu tenho que cumprir o meu trabalho, meu storymaker tem que cumprir o trabalho dele, mas a gente tem que ter em mente que o que importa são os noivos. E se o noivo contratou alguém para fotografá-lo, eu não posso interferir. Agora tu imagina, um storymaker de do bar, né? Como a Mari falou, deu exemplo. Ele não precisaria estar na cerimônia para fazer imagens da cerimônia. O importante é ter imagens boas do trabalho do bar. Claro. Mas, pensando num contexto, em contextualizar aquele vídeo pro dono do bar, é interessante ter 2, 3 takes do que é o evento. É um casamento. De onde está. Para contextualizar. Exato, para contextualizar. Porém, não há necessidade do storymaker ficar 10 minutos na mesma posição fazendo imagens dos noivos. Exato. Entende? O posicionamento do storymaker ele pode ser em função do que o fotógrafo e o videomaker estão posicionados. Então, assim, eu peço sempre isso para os storymakers que estão junto comigo num casamento. Prestem atenção no fotógrafo, no pessoal da fotografia, no pessoal da filmagem. Eles têm, por contrato, a obrigação de entregar material para os noivos. Vocês estão atrás deles. Isso é crucial para mim, assim. É uma coisa que eu aprendi na prática e aprendi com recomendação de quem me contrata, né? Que é casa de eventos ou noiva. E o que eu percebo ao longo desses anos ficando atrás do fotógrafo e do filmmaker,
tu ainda aprende com eles. Sim. Porque tu tá atrás de profissionais incríveis que a noiva contratou e tu fica pensando, olha só, ele pegou esse ângulo. Tu ainda vai aprendendo com eles o ângulo que eles pegam, o momento que eles pegam, o que eles estão captando, tem um todo, o que eles estão focando. Então, eu aprendi muito. Pega bastidores Estando também. por trás deles, pega bastidores, entende? Então, além de tu não atrapalhar, tu vai pegar um ângulo que já tem uma pessoa super experiente que já olhou para aquele ângulo. Então, tu vai ainda aprender qual é o ângulo certo. Então, assim, o ideal, sem dúvida, é ter um fotógrafo filmmaker que tu se posicionar atrás. O Mari, muda a cobertura Você foi contratada pela casa, tá? Ou você foi contratada pela noiva. São comportamentos e posturas diferentes, assim, na tua visão? Quando tu és contratada pela noiva, tens um pouquinho mais de liberdade, digamos assim. Tu tens esse entendimento ou não? Eu acho que os dois têm liberdade, tá? Mas eu sempre alinhado antes pelo olhar, né? O local de eventos é uma empresa. Então, todo posicionamento, o meu olhar, a captação vai ser direcionado para uma empresa. Que é o quê? Mostrar o espaço, um pouco da decoração, quais são os ambientes que podem ser formulados ali. A cerimônia agora foi ali, e no outro casamento foi lá, no jardim, lá dentro. Serviços. Então, é uma maneira mais corporativa de se mostrar. E a noiva é mais emoção, né? É com o olhar dela, como se ela estivesse postando. Tu vai pegar a avó entrando, o cachorrinho entrando, o afilhado dando Muda beijo, o viés, né? Muda o viés. Então, na verdade, o que muda é o olhar. Para os dois, eu tenho a liberdade de criação, que é o mais mágico, eu acho, né? Que você tem liberdade de criação, de que tu quiser, fazer isso diferente. Imagina se tu tiver todos os takes no roteiro. Tem que seguir aquilo ali. O que eu mais gosto é isso, é criar, mas eu acho que é mais isso, é o alinhamento antes, que é importantíssimo, de saber o estilo da noiva. É uma noiva mais reservada, é uma noiva mais minimalista, é uma noiva que é mais emotiva, ela é mais racional, para não fugir também a pessoa vai dizer, nossa, não é a noiva que está postando isso. O ideal é que os convidados pensem que é ela que está postando, né? Então, eu sempre olho o perfil dela, vejo como ela escreve, o que ela gosta. E aí fica mais pra emoção. Inclusive, eu me emociono mais. É mais assim, ai, que lindo. E o evento é mais, esse aqui que ele quer. Todo mundo, lindo. E o evento é mais, o que o cliente quer? Ele quer mostrar o que hoje, né? Ele quer mostrar o espaço, ele quer mostrar os pratos, ele quer mostrar o ambiente. E sobre os detalhes, a gente está falando de emoção, né? Que para mim é o mais importante naquilo que a gente faz. É os detalhes, por exemplo, chega a conversar com as noivas sobre a avó, um laço que a mãe deu numa peça, ou um detalhe que o pai está trazendo na lapela. Esses detalhes que são muito, muito pessoais, tu chega a conversar com eles para fazer esse registro. Porque eu tenho essas conversas, mas na minha função, a proximidade delas é imensa, né? Então, eu acabo descobrindo esses detalhes e passo para quem faz as imagens. Né? Então, eu chego para o fotógrafo, eu converso com o fotógrafo, videomaker e digo, olha, isso aqui tem importância para a noiva. Ah, mas eu não estou vendo. Não, vamos lá que eu vou te mostrar. Tá ali, embaixo daquela almofada escondida, tem uma coisa que é importante para a noiva. Esse tipo de detalhe, tu divide com as noivas também antes de fazer o teu trabalho? Eu questiono a noiva, porque eu acho importante, mas às vezes elas não falam tudo. Porque muitos profissionais, é muita coisa que ela tem que falar. Eu sinto que ela traz essa conexão muito íntima mais com vocês, as cerimonialistas e os assessores, né? E os fotógrafos. Eu percebo, tá? E aí, como a gente aprende, eu aprendo muito a estar atenta, é muito interessante, porque a gente aprende a estar aqui gravando isso, e estar aqui é como se fosse uma visão de tudo que está acontecendo, não posso perder nada. Então, eu fico meio que até em estado de alerta, assim, né? E aí, é a minha acessibilidade de eu ir captando. Tá, ele pegou aquilo ali tem um sentido. E aí, eu vou conversando, geralmente eu pergunto pro fotógrafo, isso aí é o quê? Ele tá fotografando um broche. Aí, tu já tem que... ele tá fotografando um broche, então tem algum sinal. Ou, às vezes, a noiva, na conversa com a maquiadora, que nesse momento da maquiagem tem muita troca ali da noiva, contando, desabafando. Nesse momento, eu também pego muita coisa. Ela fala, gente, a minha avó vai vir usando tal coisa. Daí eu penso, é isso que eu vou pegar. Entende? Então, é muita escuta ativa e estar atento, né? Meio que um estado de alerta. É um estado de alerta total, assim. É muito interessante, né? E é prática. Claro, tu vai aprendendo a estar observando tudo ao mesmo tempo, além da noiva, né?
É bem interessante, assim. Não, e é um caminho sem volta, né? Eu costumo dizer, e aí vou utilizar também a questão do jornalismo em si, porque lá atrás, há muitos anos, conversava com uma fonte e eu ouvi essa frase que eu sempre utilizo para dar esse tipo de exemplo. Quando cai nas graças das pessoas, do povo, não tem como remar contra, é impossível. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui. Na época eu fazia uma matéria sobre transporte de aplicativo e aí tinha uma reação dos taxistas, porque não sei o que e tal. Cara, tem que regulamentar, porque as pessoas gostam do transporte de aplicativo como uma nova opção. Tá, e até hoje vai continuar, tal. WhatsApp, né? Não pode falar WhatsApp no ar, tem que ser aplicativo de bate-papo, porque existem outros. Cara, esquece, as pessoas simplesmente chamam tudo de WhatsApp, é WhatsApp, e é assim que funciona. E a questão do Storymaker é a mesma coisa, uma profissão um pouco mais recente, as pessoas gostam, querem ter, tal, enfim. Eu tô falando isso porque há profissionais de outros segmentos, né? Não é o nosso caso aqui, nós já estamos bem acostumados, mas que até hoje torcem um pouquinho. Sim. Não depende da gente, as pessoas gostam, elas querem. O que precisa devagarinho é a gente entender o processo, ajusta, adapta, o que a gente diria no caso do transporte aplicativo é regulamenta, né, no caso, teoricamente, e entende melhor. E diante desse preâmbulo todo, eu queria te perguntar assim, na tua visão, quais são os principais desafios para essa profissão assim, um pouquinho mais recente, tanto para quem da tua área específica, como para os profissionais que vão estar trabalhando assim também. O que tu entende assim como hoje, de uma profissão um pouquinho mais recente, o que tem de mais desafiador, digamos assim, agora para esse ajuste? Isso é bem interessante mesmo, porque às vezes algumas pessoas me contratam da área de arquitetura ou outros eventos até de moda, e elas falam assim para mim, Mari, o que eu falo pro pessoal do evento que tu é? Como que eu falo? Assim, tá? Tem até um meme que tinha do Natal aí da Fernanda Montenegro falando, como é que eu vou falar pra minha família que tu faz o quê? Qual que é a tua profissão? Storymaker, né? Mas os casamentos no início. É isso! Quem é essa moça que tem gente que até hoje que ela tá fazendo? Não sabe, porque na verdade Storymaker é bem recente, né? Antes era a Mari do marketing. A Mari do marketing a Mari do marketing, a menina do marketing, depois virou social media. E hoje já existe uma diferença entre social media e Storymaker. Isso. Né? Quem é do evento, como vocês falaram, sabe que é o Storymaker, mas quem não é, fica, tá social media, Storymaker, o que é isso, né? Mas eu acho que é isso, é regulamentar de que o Storymaker, ele é a postagem em tempo real. Ele está no evento, captando e postando em tempo real, né? Isso é o Storymaker, o social media é outra coisa. Então eu acho que o grande desafio é informar mesmo as pessoas dessa nova área, né? Dizer realmente que ela vai estar ali, vai fazer parte do evento, qualquer evento, tanto casamento quanto outro evento. Como é que funciona na prática o teu trabalho, né? O trabalho do Storymaker num casamento, por exemplo? Tu tens ali a possibilidade de postar no próprio perfil do cliente, mas tu posta o quê? Stories, Reels, feed? Como é que funciona essa organização das postagens? Primeiro tu posta nos stories, depois no Reels, tu edita o material. Como e aliado a isso, pegando como gancho algo que tu já falasse mais no começo, uns querem mais, outros querem menos. Sim. Como é que funciona esse acordo? Tu tens pacotes diferentes? Como é que é? Isso é bem interessante, porque na verdade o Storymaker atual mesmo, da galera principalmente mais jovem na área, mais novo na área, ele não posta em tempo real. Ele capta, edita e faz um Reels. Esse seria o Storymaker, né? Eu abro o campo, tem outros também profissionais da área de casamentos, principalmente, que abrem o leque. E aí eu faço de acordo com o que o cliente quer. Já fiz uma cobertura de casamento para uma noiva inteira, até a hora de jogar o buquê, e não postei nenhum stories. Porque ela queria aquele conteúdo para guardar, para mostrar para a família. Né? Então eu alinho isso antes com a noiva. Tem noiva que quer, Mari, acho que uns 6 stories tá bom. E outras querem um real time ali, como se fosse uma live. E aí vai editando e postando ali em tempo real até ficar aquele monte de stories até o final. Mas o ideal, vamos dizer assim, para mim, ao meu ver, né? O ideal é contrato o Storymaker, eu faço a captação, posto em tempo real, uma quantidade que mostre cada momento com uma expectativa, né? Agora tá acontecendo isso, agora tá acontecendo aquilo. E aí, no meio ali do evento, já posto um feed, um Reels, de algum momento da noiva se arrumando, a noiva pronta. O material editado. Editado, já posta ali para ter já um aquecimento e continua até o final. No dia seguinte ainda pode ser postado outro Reels, tipo um resumo.
Um resumo de tudo, melhores momentos, né? Ou seja, conteúdos que são diferentes do que ela vai receber do fotógrafo do filmmaker, né? Um vídeo da noiva ali, quando ela tá pronta, geralmente não é algo que o fotógrafo e o filmmaker vão postar tão rápido no feed, né? Então, eu acho que a ideia também é essa, é trazer pra noiva assim, ó, vamos postar isso aqui que vai ser diferente do que você vai receber, né? Um complemento, digamos assim. Um complemento. Eu não vou postar um vídeo deles se beijando, porque isso aí vai estar ali no vídeo do filmmaker. Acho que também tem esse detalhe do storymaker, ter essa criatividade, eu acho. Percepção, né? Acho que a criatividade, o olhar e a percepção. E é um do que vou postar de diferente. Geralmente, levando em consideração essa questão do time, é um trabalho que geralmente ele se encerra, entre aspas, mais rápido, no sentido que eu digo... o último Reels até o dia seguinte geralmente tem que estar resolvido. Isso. Senão tu perde um pouco. Senão perdeu um pouco o time, porque daí depois do dia seguinte, ela já vai receber algum preview da fotógrafo e o filmmaker. Então o storymaker já perdeu o time se ele entregou fora do dia seguinte. Isso me fez lembrar uma situação que eu vivi há pouco tempo atrás, que eu fui fazer o casamento de uma pessoa que era pública, que é muito conhecida. E aí, eu tinha já na minha equipe, eu tenho na minha equipe uma pessoa que faz isso, né, com outro nome, porque não existia isso, faz por intuição. Eu sempre tive esse cuidado de fazer pequenos vídeos e ir postando durante o evento. E muitas fotos. E tem uma pessoa na minha equipe que não é especializada, longe de ser um profissional como tu, mas que sempre fez esse tipo de trabalho. Aí fiz esse casamento, um casamento que foi assunto no Brasil inteiro. E aí, eu fui pro hotel, na madrugada, terminou a festa, já estava amanhecendo o dia e começou a entrar no meu celular. Eu quero foto, eu quero foto. Era a imprensa toda pedindo foto, porque os fotógrafos, não existia storymaker, não existia ninguém que fizesse esse trabalho, e não faz muito tempo, tá? E não existia, o fotógrafo não tinha condições de passar foto com urgência para a imprensa. E mais, esse fotógrafo saiu daquele casamento no fim da noite e já ia pegar a estrada porque ia fazer outro no fim da tarde. Então ele disse assim para mim: Patrícia, eu consigo mandar alguma coisa na terça-feira. Na terça-feira ninguém iria mais saber daquele casamento. Estava falando em outro assunto, né? E aí saiu em toda a imprensa brasileira fotos por equipe Patrícia Lima. Mas, gente, e a gente ria muito porque a gente dizia: não é possível que não existe um profissional para fazer isso. E não existia. E hoje, graças a Deus, a gente tem, né? Ninguém precisa mais da minha equipe para nada. E eu entendo isso do fotógrafo, né? Ter a parte de tratar as fotos, isso é muito especial, faz sentido. Só que, atualmente, é difícil, assim, até os próprios noivos querem, né? Então, pelo menos um preview ali, 5 fotos que for, né? Claro. Para postar, para ter esse tempo real ali. Os fotógrafos já fazem isso. Já. Né? Sim. Alguns ainda não. Alguns ainda não. É que a pressão em relação A noiva fica: Mari, pede pro fotógrafo. Não, é pressão. Isso é pressão. O nome disso é pressão. Pede pra mim, eu vou pedir ainda, né? Nem Acontece. Então, a pressão faz com que a gente tente atender essa demanda, né? Que a gente também entende que é importante. Né? Só que de que maneira eu consigo atender bem essa demanda sem prejudicar o trabalho em si, que é a captura dos momentos, né? Então, assim, claro, tem que ter uma equipe. Não, sozinho fotografando é impossível de fazer isso, né? Mas o que eu acho importante é entender o seguinte, que pelo lado do fotógrafo, o que acontece? Na hora que você baixa essas fotos no celular e faz o tratamento dentro de um app no celular, você não tem todos os recursos necessários para a entrega que tu está acostumado a fazer, né? Que seria baixar no computador e fazer todo o trabalho. Mas chega próximo. Então, o fotógrafo tem que entender o seguinte, qual que é a demanda? É entregar 10, 15 fotos para o casal durante a festa. Ok, como é que eu vou fazer isso da melhor forma sem me atrapalhar tanto? Ou seja, sem que o trabalho em si seja prejudicado. Se eu conseguir uma nota 8, tá ótimo. Eu estou atendendo uma demanda e o trabalho está saindo de uma forma ok. Eu não preciso exigir que essa entrega seja perfeita. Nem é possível, a não ser que tu tenha toda uma estrutura, que tenha mais um profissional lá, com um laptop na mesa e tu baixar as fotos, escolher as fotos ali pelo computador e fazer o tratamento. Então, assim, é importante o fotógrafo entender isso, que em alguns momentos o mais importante é entregar num prazo. Até porque, assim, desculpa
te interromper mais uma vez, uma foto de um bom fotógrafo com nota 8 é uma foto muito superior àquilo que a gente E a gente não está falando do material completo. Exato. Um aperitivo, né? O Exato. fotógrafo estará nesse momento fazendo a vontade dos noivos. Não é sim. isso que importa. Isso, Isso tem um peso muito maior, Isso que- claro. que- E eu Claro. entendo também, porque eu penso assim, ó, né, a gente edita na hora, posta na hora, e várias vezes, né, eu olho e falo, poderia ter feito melhor se eu tivesse mais tempo. Exato. Sabe? É isso. Ó, Isso é uma tu coisa que eu sabe sempre disso. penso, Mas, assim. assim, Mas não tenho tempo, porque mas, tem que ser Mari, real. pra né? quem olha, Mas para entrega era aquilo ali. para quem Tinha que olha, fazer. a qualidade é boa, porque a profissional é boa, e para os noivos é importantíssimo aquilo ali naquele horário. Tu acha que algum noivo feliz, casando, vendo vai olhar e vai dizer, ai, a Mari postou quando eu pedi durante a festa, mas não tem a qualidade do... Ah, de jeito, né? Tá aí o grande. Tá dito, então, chegamos a um consenso aqui que o grande desafio da profissão é a agilidade com o máximo possível de qualidade. É Isso, exatamente. Dentro da agilidade. A Exatamente. prioridade é o prazo. A prioridade é o prazo. Meu Deus, estava com A ansiedade tá ali, né? Porque daí né, não pode ser ansioso, tem que ser calmo. Ô Mari, para contratação, assim, a gente já tem alguns anos aqui de estrada, já entrevistamos vários profissionais, Storymaker era a nossa primeira oportunidade. Vai contratar um fotógrafo, aí tem que ver com ele, tem o pré-wedding, tem tal, antecedência, tal. No caso do o celebrante, porque tem que mandar lá os questionários que a gente mede, a cerimonialista, que ela desde o começo vai acompanhando cada processo, cada etapa, né? O anjinho da guarda, eu costumo dizer, da noiva principalmente, mas dos noivos. No caso do Storymaker, me corrija se eu estiver errado. Claro, tem a questão da agenda, obviamente, né? Sempre, quanto mais antecedência, Melhor. maior a garantia dos profissionais que você quer ter no seu espaço, no seu casamento, enfim, no seu momento. Mas tirando essa questão da agenda, o pré, ele não tem tanta... Vamos supor, se te chamarem uma semana para o casamento e tu tiveres a data, dá para fazer legal, sem problema nenhum, né? Sim, acontece. Eu percebo, inclusive, que é deixado mais para cima da hora. Foram raras as noivas que me contrataram um ano antes, assim. Acontece atualmente, com a evolução da profissão, eu vejo que tem outros colegas que já têm agenda para 2027 com noivas, mas é mais comum deixar mais para cima da hora, tirando clientes tipo casa de eventos, que daí já tem toda uma agenda, né, do ano. Mas fora isso, a noiva, eu acho que ela meio que deixa para a última hora, assim, tipo, 15 dias, 30 dias... Né? Aí é feito todo um contrato, tudo mais, esse alinhamento acaba tendo tudo mais rápido, né? claro. Conhecer ela vai mais rápido, entender ela mais rápido. Funciona mesmo Mas assim, funciona. mas tudo que tu deixa pra cima da hora como corre tu risco de não falou. ter agenda, né? Sim, mas é como tu falou, é agenda. Mas se eu tiver agenda e ela me chamar 4 dias antes, se eu tiver agenda, Tá tudo certo. tá tudo certo. Então tem esse lado positivo. Mari, não sei se foi comentado contigo, mas chega num determinado momento aqui do nosso episódio que a gente pede para o convidado, ou para a convidada no caso, né, contar uma história que tenha te marcado em algum momento nesses 4 anos, né, que estavas relatando aí, ou pela curiosidade, ou pelo ineditismo, ou por ser algo engraçado, né, ou enfim, por algum motivo que tenha te marcado no teu trabalho em algum casamento. Obviamente não precisa citar nomes, nem local, nada, mas contar uma história que é o que a gente passou a chamar aqui do acredite se puder. Acredite se puder. Acredite se puder, muito Então, a bom. gente queria que tu contasse um pouquinho de uma história, trouxesse pra gente, né, um relato teu, um testemunho de algo que tenha acontecido contigo, que tenha te marcado de alguma maneira por algum desses motivos. É difícil lembrar, são muitos, né? A última conta que eu fiz foi ano passado, no início do ano, ali, fevereiro, março, que eu tinha feito 382 casamentos. Sério? É? Não Noivas, né? Noivas e casa de eventos, né? Então, juntando casamentos, né? Sim, Suficiente pra gente Casamentos, entender 382. definitivamente que pra ficar. Não tem dúvida. É muito, né? Claro. É que logo ali na pandemia, 2022, foi uma maratona. Eu fazia 2022 quinta, foi- sexta, sábado, Não, domingo. 2022 foi Quinta, absurdo. sexta, sábado, domingo. Foi absurdo. Era um... né? Que, né, foi um ano quando assim que terminou a pandemia que nós pudemos Pesou muito. voltar a trabalhar, foi um ano sem comer e sem dormir. Foi. Todos nós. Foi isso aí. A gente tinha virado, né? Era um negócio muito interessante. E é diferente como tem Interessante, uma... Não, eu vou falar que eu fiquei impressionado com o volume de quase 400 em 4 anos. Pois é, Mas exatamente. é porque leva tudo o contexto em o número de profissionais da É, área, e não foram só com noivas, qualidade. foram noivas e casa de Mas aí tu eventos, né? tinhas muito...
quais profissionais? Muitos profissionais agora já tem um pouco mais, né? Tem uma concorrência um pouquinho maior, eu digo profissionalmente falando. Não. Que nós já passamos lá atrás por essa etapa, sim, tal. Já sim. tem muito mais profissionais, né? Fotógrafos, cerimonialistas e story make. Naquela época, por exemplo, Foi. ou era Mário ou não era Mário. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Desses, né, a gente até conversou antes, desses, o segundo da minha vida foi com a Patrícia e com a Maeda. Pois Se é. Foi deixasse muito ela fazer de especial. segunda, né? Porque... Foi muito especial. Faria, segunda. É isso aí. Tá, mas conta isso Né? pra nós aí. Mas de todas essas, assim, a história, eu acho que eu vou linkar com a história da minha profissão, né? Que tem história de casamentos, né? Sempre tem a fofoca, tu não quer saber, alguma coisa que aconteceu, né? Mas isso aí, não sei se eu vou contar. O que eu acho interessante contar, que eu fiquei pensando até, é sobre a minha profissão, que já aconteceu, foi bem no início. E foi bom ter sido no início, porque eu acho que foi uma lição para minha profissão, assim. Que acho que foi o 3º ou 4º casamento que eu fiz. E eu tava ali, né, que começa 8 da manhã com a noiva e vai até a hora do buqueiro, sabe-se lá que horas é, 1 da manhã. Sim, né? Deus sabe, né? E ali eu fiz toda a captação, fui postando, mas até dei uma segurada, não postei tão na hora. Chegou ali, acho que, sei lá, perto do meio-dia, o meu celular bugou, assim. Travou. Sumiu da galeria tudo que eu tinha feito. Tu tá brincando. Sumiu, eu olhei e falei, sumiu. Não tava no apagados, não tava em lugar nenhum, sabe? Eu me desesperei, assim, ó, cara, uma vontade de chorar, assim, sabe? Pensei, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? E aí não podia falar pra noiva, óbvio, nem pra cerimonialista, óbvio. Preciso resolver isso aqui. Ninguém, fiquei eu sozinho ali pensando, meu Deus do céu, Fazendo cara de paisagem. Vai da mesma forma que sumiram, aparece de novo, sei lá, não sei. Eu fiquei nessa, daí eu falei, cara, eu vou continuar. Tem bateria, carregador portátil, e fiquei ali fingindo naturalidade. Continuei Que é captando. uma Carinha de das paisagem. coisas Tá. que o profissional de casamento tem que ter, que Isso. essa tranquilidade, que aconteça o que acontecer. Foi. Tem que continuar. Sim. Tava ali fingindo plenitude, né? apagar isso Ai, aí. tá tudo lindo. Tudo isso. Plena, sorrindo. Continuei ali. E aí não postei tanto. Não lembro que eu falei pra noiva que eu não tava postando, que ia dar uma segurada. Talvez eu disse que ia editar, não sei. Continuei ali. Filmei todo o casamento até o final sem postar. Então fiquei todo aquele período ali só captando. Porque No mesmo celular. Porque eu não tinha um período, E No mesmo tinha no o mesmo medo. celular. O medo dele Não tinha não. outra Pânico total. Eu não tinha um período inteiro, sei lá, não tinha tipo da maquiagem até a entrada da noiva. Acho que eu perdi a entrada. Perdi muita parte. E o medo eu, de perder eu o pensei, resto. cara, eu fui na fé ali, né? Tava com o carregador postando. Quando eu cheguei em casa, 2 da manhã, quando eu cheguei em casa, eu estava numa boa Wi-Fi, baixei o que eu já tinha feito, apaguei. Ou seja, o que eu tinha feito da entrada da noiva até o final, eu baixei pra nuvem e apaguei, e aí Apareceu o resto. apareceu como num passo de mágica. E eu pensei, gente, eu já estava em casa, eu comecei a chorar. Pensei, cara, o que eu vou dizer pra noiva? Acabou, ferrou. Não, essa brincadeira, ela perdeu 2 anos de vida. Perdi, envelheci. Já fica agoniado. Muitas rugas eu criei Foi nesse o dia. dia inteiro Foi, com a gente. possibilidade de talvez perder tudo. De Se ninguém perder perdeu a tudo. primeira vez sem saber o porquê, Poderia? acontece, né? Aham. Lição número 1, levar 2 celulares. Levar 2 Não, pior é o seguinte, é que os fotógrafos, videomakers, tal, têm a possibilidade ainda, dependendo do equipamento, de fazer um backup imediato à captura. Ou seja, tu tá fotografando, a mesma imagem vai para um cartão e vai para outro. Vocês têm um cartão SD, um negócio muito top, né? São 2 cartões. Então tu pode configurar para gravar o arquivo de altíssima resolução em um, que é o titular, Sim. digamos assim, e no segundo, um de uma qualidade média, digamos, que ainda dá para fazer muita coisa com Sim. esse material. E aí tu tem um backup ali na mesma hora, A né? Mari não Agora, com o celular, como é que tu faz backup? Tu Aí- pode, tu aí tem eu um aprendi HD, a tu tem lição. que ter um HD É. externo e Como é tal. que tu faz agora? Atualmente eu faço assim, eu tenho 2 tera lá, o máximo do iCloud, né? Então eu vou captando, fiz umas 10, boto no iCloud, fiz umas 10, boto no iCloud. Na hora ali, eu vou deixando na minha galeria, Já então... vai garantindo. Então eu tenho que ter, em média ali, mais de 100 GB livre no celular, no mínimo. Sim. E eu vou captando, vou botando na nuvem, vou captando, vou botando na nuvem. Se sumir do celular, tá na nuvem já no Sim, iCloud. já tá Do iCloud protegido. não sai. Então isso foi a minha lição de salvar no iCloud durante o evento, eu vou salvando. Pego uma Wi-Fi boa e vou salvando, para poder ter isso aí depois, caso suma. E quando eu chego em casa, eu salvo tudo no Google Drive, porque para entregar para noiva geralmente é pelo Drive, né? Não é pelo iCloud. Então a gente faz 2 backups, né?
E só isso do Google Drive aí já leva umas 3 horas. Porque pensa, eu faço mais ou menos em média 1.800 conteúdos, foto e vídeo. É muita coisa. E eu me empolgo, eu faço muito. Tem gente que faz menos, mas eu faço muito. Vídeo curto, 10 segundos, 10, 15 segundos, 10, 15 segundos. Dá uns 150 gigas, porque tudo em alta em HD, na maior resolução possível. Então, até a dica para quem entra nessa área é ter espaço no celular, fazer backup no iCloud imediatamente e depois no Google Drive, para só então apagar o teu celular, né? Porque o que acontece também, uma outra questão, não importa qual iPhone é, né? O iPhone, infelizmente, é o melhor para gravar. Outros Androids também dá, né? Mas a dica principal é o espaço da memória no celular. Mesmo que tenha muito espaço no Drive. Porque acontece com o celular? Quando tu tem pouca memória, para qualquer vídeo, não só StoryMaker. Se tu vai fazer um vídeo aqui, a gente aqui. O teu celular automaticamente pensa assim, tem pouco espaço, vou reduzir a qualidade do vídeo para poder gravar. Então, se tu não tem espaço no celular, tu já vai gravar numa qualidade pior. Então, às vezes você tem um celular incrível e tu fala, gente, que vídeo é esse que ela fez? Horrível, todo pixelado, porque o celular, diferente da câmera, o celular precisa ter espaço para ele gravar na maior resolução possível. E gravando na maior resolução possível, ocupa espaço no celular. Então, tu fica nesse embate de só vai no iCloud, só vai na nuvem ali o tempo todo, né? Graças a Deus, nesse caso, deu tudo certo. A noiva nem soube. Ou seja... Só vocês souberam agora. O pior e o melhor dia na tua profissão. Foi. Eu fui otimista. Ainda disse, vai que depois, assim como sumiram todas, aparecem todas de novo. Foi. Nesse dia eu pensei, cara, foi real uma lição, porque a foto surgiu do nada. Foi uma lição, assim. E aí eu comecei também a estudar sobre isso, sobre iCloud. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então foi logo no início já para eu dar essa acordada. Manteve a tranquilidade, pegou como lição. Hoje não temos mais isso de forma alguma. Manter a tranquilidade significa não ter um infarto, né? Sim. Na hora Até do casamento. teve, mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Imagina se eu falo pra noiva, gente. Eu acho que nossa. Não, nem era a hora pra falar. E eu tava tão nervosa também que eu não consegui nem falar pra ninguém. Meu pensamento era... Mas eu tenho que dar um jeito nessas fotos que Maria, sumiram. essa postura que tu teve, não importa se porque tu estava nervosa, se porque tu não conseguia falar, ou se porque estava infartando e nem percebeu, é uma postura que é essencial para quem acompanha uma noiva. Tem que ter tranquilidade. Depois pode ter chegar em casa, chorar, desesperar. O mundo está caindo, mas... Exato. Tem que ter, porque eu sempre digo para as minhas noivas, alguém tem que manter a tranquilidade. Esse alguém sou eu, no meu caso. Né? No teu caso, uma storymaker, também, fotógrafo, a mesma coisa, celebrante, a gente tem que manter a tranquilidade. A noiva pode surtar, chorar, gritar, tá tudo bem. E justamente por isso, porque às vezes a gente tá ali no quarto da noiva, se maquiando ali, acompanhando a maquiadora. A gente pega a noiva numa situações assim, aconteceu alguma coisa, algum parente brigou. Claro. A gente tem que estar ali fingindo que nem ouviu. Tá ali assim, vamos fazer uma foto agora, né? Porque exatamente ela confia de que ninguém vai se desequilibrar ali. O profissional que está muito próximo dela tem que manter esse equilíbrio. Mesmo que ela pense, que pareça para ela que naquele momento o mundo dela está acabando. A gente que está em volta tem que fazer esse papel e manter a tranquilidade. E como o Rafa falou, o cerimonialista já é o anjo da guarda, ela já sabe que vai estar tudo bem, né? Então, se o storymaker está ali atrapalhando, ela vê que está atrapalhando o fotógrafo, ela já vai se estressar. Então, o ideal é sempre todo mundo colaborar para que a noiva fique bem. Ter empatia, ter postura, né? Saber usar as palavras no momento certo, porque às vezes uma palavrinha mal colocada já... mela tudo. Uma coisa que também me incomoda, isso é bem pessoal, assim, é ficar uma conversa entre as pessoas que estão ali que não tem a ver com casamento. Por exemplo, tá fotógrafo, filmmaker e eu. Aí eu começo a falar do meu final de semana. Eu fui lá em tal lugar, nossa, foi tão legal. Viajei para tal lugar, foi incrível. E a noiva tá ali, gente. Isso me incomoda, porque é a noiva. Não é nem isso, às vezes é alto até. E aí eu vou porque eu me identifiquei, tá? E olha que eu trabalho todos os dias na outra profissão como jornalista com um ponto no ouvido com gente falando. Então não atrapalha o meu trabalho em si, mas eu acho uma falta de... Às vezes eu dou uma olhadinha assim, a pessoa já percebe que os profissionais estão conversando aqui atrás. Assim, não, né?
Não, gente, ela noiva não tá nem aí pro teu final de semana. É ela que importa, sabe? Que entende isso que eu repito incansavelmente e vou repetir por muitos anos ainda, que estamos todos ali para atender aquele casal. Profissional que não consegue entender isso, eu sou da opinião que ele deveria ter outra profissão, né? Porque cada profissão tem suas características. Para nós todos que lidamos com noiva, para mim uma das principais é essa. Eles são o dia, eles são o que Entendeu importa. o propósito. Eles sonharam tanto com aquilo, né? Anos. Sim. Com e aquele a gente dia, sabe que não né? é um dia que vai se repetir Isso, nunca na vida. é. Nunca. Ah, mas tem gente que casa 15 vezes. Cada dia desses 15 é um dia tão importante. E isso é tão especial, né? Cada momento ali é único. Nunca vai voltar. Se a gente perder um take de algum momento, nunca vai Nunca voltar. mais. Né? Nunca mais. Mari, episódio maravilhoso, foi muito bom, moderno, atual, Claro. promissor. Muito. Falamos sobre polêmicas, falamos sobre Foi, a parte polemizada, compensadora, contamos histórias. Foi muito legal, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que e agradeço. muito, mas muito sucesso pra ti. E a gente vai se encontrando aí, né? Sem dúvidas. É maravilhoso quando se encontra. Eu adoro. Eu falo, a Maeda tá aí. Ei, que coisa boa. Eu adoro. Olha, a ficha técnica. É a Maeda. É muito bom. Eu fico muito honrada de estar aqui com vocês. Acompanho o podcast, é maravilhoso. E acho importante ter esse canal, além das redes sociais, porque eu acho que para as noivas é legal. Elas também assistirem, verem as dores de cada profissional. Eu já assisti da decoradora, de maquiadora, então de estilista que eu admiro, já assisti o podcast de vocês. E é muito legal ver esse olhar de cada um. Acho importante ter essa voz. E fico muito grata que a minha profissão também esteja tendo essa voz, essa possibilidade Sem de dúvida. falar um pouquinho, ainda para quem ainda não sabe muito, ou para quem ainda tem um pouco de medo. O Storymaker vai ter Storymaker, que medo, né? Então, fiquei bem feliz, assim, com o convite, acho importante. E acho que vai cada vez ser mais importante ao longo desse ano falar sobre isso, né? Nós que Que bom. agradecemos. Esse medo e receio gradativamente vai sumindo. Vai É reduzindo. o que a gente E quer, o que a esses gente vão espera. acontecendo. Sim. isso aí. Ficamos também. Sucesso pra ti, cada vez mais. Obrigado, Obrigada pra Mari. nós. Obrigado. Obrigada. Vambora, então? Vamos, né? Vamos. Lamento. É uma pena, mas ficaremos mais tempo. Ficar aqui conversando sobre esses casamentos, as histórias. Isso. Uma hora a gente vai deixar gravando aí os bastidores, depois que a gente encerra. Eu acho que é legal. É bacana. Então, novamente, agradecendo aqui a técnica, iluminação e sonorização, que sempre tem nos apoiado aqui no podcast, Pode Beijar. Gaúcha Helena, muito obrigado pelo apoio de sempre. Agradecimento também super especial ao Elias, o Lucas, o pessoal da Lince, né, que cuida também das nossas redes sociais, né, faz um pós aí, finalizam o nosso trabalho, então estão sempre participando com a gente. Pessoal do estúdio aqui mais uma vez, o Fernando e toda a turma aqui no Passeio Sapiens, que fica no norte da ilha, aqui em Florianópolis, e agradecendo a todos vocês que acompanham, que confiam no nosso trabalho, que curtem o podcast, vai compartilhando, curte o joinha ali embaixo, vai passando para as pessoas. E assim que tivermos a confirmação dos próximos temas, dos próximos convidados, dos próximos episódios, a gente vai divulgando pelas nossas redes sociais, as redes sociais do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos e relacionamentos. Fechamos? Fechamos. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez e até a Tchau. próxima.